Olá, começamos mais um Frente a Frente. Hoje eu entrevisto aqui o deputado Inácio Loyola, ele que foi reeleito pelo PDT para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, é um prazer tê-lo aqui novamente, já na condição de deputado reeleito. E eu lhe pergunto, esses votos, 27.828 votos que o senhor obteve nessa eleição, grande parte legitimados pela população do sertão de Alagoas, da qual o senhor faz parte, o senhor sempre defendeu. Aumenta a responsabilidade e como o senhor vê essa votação diante de um quadro tão difícil que foi a eleição deste ano? Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Primeiramente, eu começo esse programa agradecendo a cada alagoana, a cada alagoano que, mais uma vez, acredita no deputado Inácio Loyola e, evidentemente, pela terceira vez, faz ele representante do povo de Alagoas aqui na Assembleia Legislativa. Eu costumo sempre dizer que as 3 eleições que eu disputei, eu poderia ter sido o mais votado de Alagoas. Mas, Gorete, se não fosse o mais votado de minha cidade, Piranhas, se não fosse o mais votado em todo o sertão de Alagoas, e se não fosse votado o mais votado em toda a região ribeirinha do São Francisco, eu não me sentiria realizado. É a sua defesa, né? Exatamente. E as 3 eleições que eu disputei, eu fui exatamente o mais votado em minha cidade, eu fui o mais votado no sertão de Alagoas e fui o mais votado em todas as cidades das barrancas do São Francisco. Pois bem, e diante disso, o que dizer sobre esse pleito eleitoral que foi, sem dúvida, um dos mais acirrados dos últimos tempos? Além de acirrado, foi um tempo muito curto. Eu dizia, quem conhece bem futebol, quem já praticou futebol, que eu me considerava um jogador de futebol que entra faltando 10 minutos para encerrar o jogo e você não sabe que estratégia que você vai adotar, onde você vai se colocar dentro de campo. Ou seja, essa eleição, como foi curta, nós ficamos impedidos de fazer aquelas visitas durante o dia nos municípios em que nós tínhamos, ou seja, um certo apoio. Foi muito difícil, mas tem seu lado positivo. Próxima eleição, evidentemente, nós já estaremos adaptados a esse curto espaço de tempo para uma campanha eleitoral e, com certeza, isso vai facilitar muito mais um custo de despesas e por aí vai. As redes sociais, por exemplo, têm sido um instrumento muito bem utilizado por alguns parlamentares. O senhor também pretende utilizar no sentido de compensar esse tão pouco tempo de campanha em relação aos anos anteriores? Essa eleição está mostrando que as redes sociais teve uma importância muito grande nessa eleição de 2018 aqui no Brasil. Evidentemente, com isso, a minha equipe de comunicação fez um trabalho muito bom e com isso nós conseguimos atender, mostrar à população de Alagoas o nosso trabalho na condição de deputado do Estado. Deputado, o senhor teve a maior parte da sua votação na região do Sertão, não é? E, claro, pontuou bem em outras cidades, não é, do Estado. Eu pergunto, há uma preocupação sua de expandir, do ponto de vista das suas proposições aqui na Assembleia Legislativa, também, além da região do Sertão, para a região da Mata, como a região norte também do Estado? Correto, eu sou deputado do Estado de Alagoas. É claro que minha militância maior é na região do Sertão, porque ali é o meu berço. Mas eu tive sempre grandes votações aqui em Marechal Deodoro, tive em Porto Calvo, tive em Joaquim Gomes, tive em Rio Largo, ou seja, eu tive votação em quase todos os municípios do estado de Alagoas. E eu costumo sempre dizer que Inácio Loyola carrega 50% político e 50%
do outro lado, o lado técnico. Eu costumo sempre fazer política estudando, no caso, quando o município de Piranhas, como o prefeito daquela cidade, estudando o sertão, estudando o estado de Alagoas. Eu pretendo, nesse terceiro mandato meu, apresentar um projeto de desenvolvimento integrado para o estado de Alagoas e, mais precisamente, mostrar um projeto que eu intitulei de As Potencialidades dos Lagos do São Francisco, que está incluído aí os lagos de Xingó, os lagos de Paulo Afonso, o lago de Itaparica. Nesse meu projeto, participa desse projeto o sertão de Alagoas, o sertão de Sergipe, o sertão da Bahia e o sertão de Pernambuco, tendo como timoneiro maior o sertão que apresenta maiores potencialidades é o sertão de Alagoas. Isso requer uma ação mais, digamos assim, conjunta entre o governo também do estado e dos demais, não é? Veja bem, eu costumo dizer que nenhuma região do mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, energia e estrada. Apesar que, no meu entendimento, o maior problema do Nordeste brasileiro hoje e do Brasil é a degradação do Rio São Francisco. O estado de Alagoas tem o sertão de Alagoas, tem o Rio São Francisco, o sertão de Alagoas tem um canal do sertão. Nós temos, Gorete, a maior concentração de hidrelétricas que o planeta tem. Nessa região, que eu batizei e volto a repetir, região dos Lagos do São Francisco, em um raio de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados, nós temos 7 hidrelétricas, sem se levar em consideração as potencialidades que nós temos para explorar a energia eólica e a energia solar. Porque o Brasil está muito aquém, com todas as potencialidades existentes. O estado que mais avançou do Brasil foi o Rio Grande do Norte. Nós temos estrada para qualquer parte do país. Nós temos um aeroporto ali vizinho a Delmiro Gouveia, que é em Paulo Afonso. O aeroporto de Paulo Afonso é do porte do aeroporto de Aracaju. Nós temos a região de microclima mais privilegiada que o Nordeste tem, que é aquela região serrana que compreende os municípios de Mata Grande, Água Branca, uma parte do Inhapi e outro de Pariconha. Mar Vermelho exatamente, também, né? Mar Vermelho já é aqui na região, aqui na da região do Vale do Paraíba. Uhum. Ou seja, eu estou falando na região do sertão. Uhum. Tem aproximadamente 500 quilômetros quadrados. 500 quilômetros quadrados é o dobro da área territorial da cidade de Maceió. Então, a região propícia para se explorar a horticultura e a fruticultura. E essa região que eu me refiro foi a região que mais avançou turisticamente neste século aqui no Brasil, que compreende aquela região de Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, Canindé de São Francisco e Sergipe, Água Branca e Alagoas. Então nós temos potencialidades enormes. Aí eu faço a pergunta a você e faço aos telespectadores. Me diga qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades. Caruaru não tem. Juazeiro do Norte não tem. Garanhuns não tem. Feira de Santana não tem. Campina Grande não tem. Ou seja, de cada 100 litros de água potável que é consumida no mundo, 80 litros é destinado à produção de alimentos, ou seja, para irrigação. Então nós temos água suficiente, nós temos o Canal do Sertão e nós temos o Rio São Francisco para investir em projetos de irrigação. Traduzindo autossuficiência na produção hortifrutigranjeira, né? Exatamente. Nós temos, de cada 100 litros, 15 litros é destinado ao consumo industrial e 5% é destinado ao consumo humano e animal. Então nós temos água para produzir alimentos, nós temos água para absorver as indústrias que nenhuma outra região do Nordeste
Evidentemente, com isso eu quero chegar à conclusão, mais uma vez, que nenhuma região do Nordeste tem essas potencialidades. Deputado, a partir dessas constatações científicas, porque são científicas, o que leva, então, os governos dos estados do Nordeste não pactuarem uma situação para a criação de um desenvolvimento integrado na região? Porque normalmente a classe política tem só a visão política, não tem a visão técnica. Nós estamos enfrentando, nesses últimos 6 anos, Gorete, a mais cruel, a mais inclemente seca da história do Nordeste brasileiro. A de 1877, onde naquele momento morreram 500 mil nordestinos, vítima da fome, vítima da sede, vítima das doenças. Dom Pedro II, naquele momento, disse que, se preciso fosse, venderia até a coroa do Império, de modo que a seca não fizesse mais vítimas no Nordeste. Anos e anos se passaram, se não me falha a memória, 124 anos se passaram, essa coroa não perdeu nem sequer uma pedra preciosa e a seca continua a fazer vítimas no Nordeste brasileiro. Conclusão: o problema da seca do Nordeste não é uma questão técnica, é uma questão política. Porque é uma região em pleno século XXI. O maior exemplo, que é uma questão política, você vá para o oeste americano, para a Califórnia, você vá para o Israel, e são regiões praticamente desérticas, que são inóspitas, que são regiões extremamente produtoras de alimentos. Aqui mesmo no Nordeste brasileiro, nós temos exemplo em Petrolina e Juazeiro. Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia. Então nós temos tudo esse Nordeste, e em particular essa região que eu batizei como a região dos Lagos do São Francisco, para ser a região mais desenvolvida do Nordeste. Pois é, então está mais do que necessária uma pactuação dos governadores, das lideranças políticas, para fazer do Nordeste a realidade que é compatível com as suas potencialidades e a sua riqueza, não é? E como nós temos potencialidades enormes. Todos os estados do Nordeste têm suas potencialidades. Todas as regiões do Brasil têm suas potencialidades. Eu costumo dizer que o grande problema, o grande óbice para o desenvolvimento do Brasil é a falta de um plano integrado de desenvolvimento. E Gorete, o único governante que pensou em colocar um plano de desenvolvimento integrado para o Nordeste foi Dom Pedro II. Para o Brasil, foi Dom Pedro II. De lá para cá, nenhum governante pensou em aproveitar as potencialidades de cada região brasileira e, evidentemente, explorar essas potencialidades e promover essa integração entre as regiões. O senhor, durante esses 2 mandatos consecutivos, o senhor pautou a sua ação parlamentar na defesa do Rio São Francisco, na defesa do desenvolvimento sustentável, né? E dentro desse universo, deputado, para a próxima legislatura, o senhor deve acrescentar algumas bandeiras às já existentes, ou como o senhor vê essa situação ainda hoje no estado de Alagoas? Primeiramente, como eu coloquei, meu primeiro projeto a apresentar nesta casa na próxima legislatura é exatamente esse projeto mostrando as potencialidades da nossa região sertaneja. Posteriormente, apresentarei um projeto mostrando as potencialidades de toda a região do estado de Alagoas e, evidentemente, com isso, sabendo do desejo, da vontade, da competência, da determinação do governador Renan Filho, eu apresentarei a ele um projeto de desenvolvimento integrado para o estado de Alagoas. A minha missão nesse meu 3º mandato é apresentar soluções para o nosso estado. Deputado Inácio Loyola, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É só 1 minuto. Até já.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Vem aí a prova do Enem. Expert, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, reeleito pelo PDT para o seu 3º mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, falemos agora sobre a performance do PDT nessas eleições. Tivemos uma eleição concorrida, extremamente concorrida, como eu falei no início do programa, e houve algumas perdas, digamos assim, de quadros importantíssimos na política, não só de Alagoas, como do país. Aí eu cito até o deputado Ronaldo Lessa, ex-governador do estado, ex-prefeito de Maceió, e que participava ativamente da Frente Nacional da Engenharia, tanto que o senhor aqui na Assembleia Legislativa também criou a Frente Parlamentar, né, da Engenharia. E eu pergunto, que avaliação o senhor faz desse momento e o que se coloca para o PDT no futuro? Veja bem, para o PDT foi muito lamentável a perda do deputado federal, a eleição do deputado federal Ronaldo Lessa. Você colocou com muita propriedade um currículo político bonito, foi vereador por Maceió, foi deputado estadual aqui, um atuante deputado estadual, foi prefeito de Maceió, foi governador por 2 vezes, hoje deputado federal. Por onde passou, sempre mostrou um trabalho exemplar, um homem atuante, determinado, um homem que exatamente nós alagoanos nos orgulhamos de ter um patrimônio político como Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa, na condição de timoneiro maior do nosso partido, PDT, aqui em Alagoas, nós estamos sempre nos reunindo. Hoje mesmo temos uma reunião do PDT e vamos reestruturar o PDT aqui em Alagoas. E o nosso objetivo é exatamente o PDT contribuir com o governo Renan Filho e, em cima disso, a gente poder dar uma maior notoriedade do PDT nos 102 municípios do estado de Alagoas. E quanto às eleições propriamente ditas, que sentimento o senhor, digamos assim, define as eleições deste ano, que ainda está na definição do 2º turno à presidência da República? Eu estou muito preocupado com essas eleições que nós teremos o encerramento para presidente da República no próximo domingo. Nós temos candidatos com promessas enganosas. Infelizmente, a sociedade é levada por essas promessas enganosas e nós podemos nos deparar numa manhã com um país extremamente turbulento. Você, para ser prefeito, você, para ser o representante do povo, governador, deputado, presidente da República, primeiro você tem de conhecer os problemas que afligem o seu município, seu estado, seu país. Você precisa estar inteirado daquilo, você não saber com detalhe cada problema, cada área. Mas o que a gente se preocupa, nossa preocupação na condição de político e na condição de brasileiro, e de cidadão, e de cidadão, pois é que, mais uma vez, a população brasileira não venha a ser enganados por discursos mirabolantes. Não é com a farinha de condão que vai se resolver o problema do Brasil. A criminalidade, por exemplo,
né? A gente observa que no Rio de Janeiro, por exemplo, o Exército está lá e não conseguiu debelar a criminalidade, né? Pelo contrário, há, de certa forma, um incentivo de alguns segmentos políticos à existência de milícias, que a sociedade entende que não é o melhor caminho, não é o melhor não é o caminho, né? Você tocou num assunto, num tema extremamente pertinente. Nós sabemos, Gorete, que a violência hoje, grande parte deriva-se da questão da droga. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar com os telespectadores dizendo o seguinte: o Brasil não produz nada no que diz respeito à questão de droga. Pronto. A maconha que era produzida aqui no sertão de Pernambuco, na região que foi batizada a região do polígono da maconha, que era Floresta do Navio, Belém de São Francisco, Cabrobó, Serra Talhada, aquela maconha é de péssima qualidade. Então não serve mais para o consumo. E os governos de Miguel Arraes e de Eduardo Campos debelaram com esse plantio, com o cultivo da maconha naquela região. Toda a maconha que vem para o Brasil hoje vem do Paraguai. A cocaína, a matéria-prima da cocaína é a coca, a cultura da coca. A cultura da coca só se adapta àquela região dos países andinos, ou seja, Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela. Dali vai para o resto do mundo. Hoje, nós sentimos, Gorete, que as nossas forças armadas estão totalmente desarmadas, desaparelhadas. Nós temos mais de 8.000 quilômetros de fronteira com esses países que são grandes produtores da coca e, evidentemente, do subproduto, a cocaína. Então, a facilidade é enorme de chegar esses entorpecentes aqui no Brasil por falta de uma fiscalização e da falta de incentivo de estrutura que falta hoje nas nossas Forças Armadas. Da mesma maneira, o tráfico de armas. Mas você veja que é uma organização tão organizada que a cocaína que é produzida nesses países que eu falei, a região dos países andinos, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, os Estados Unidos, que é a maior potência militar, a maior potência política no mundo, é o maior consumidor de cocaína do planeta. Os Estados Unidos, com toda a estrutura, com todo o aparato que tem, não consegue impedir a entrada de drogas lá. Imagine um país como o nosso. O seu entendimento que deve ser feito não é matando que se resolve, não. Você mata um traficante e vem outro. Se você mata um soldado, mata outro soldado, você vai acabar com a polícia, com o exército, com as forças armadas, vem outro. O que se precisa é de fazer um trabalho educativo com a criança e com o adolescente, mostrando exatamente o mal que traz a droga. Como foi feito recentemente no Brasil e que teve um resultado extremamente positivo, que foi o uso do cigarro, tabagismo. Então a gente precisa fazer esse trabalho educativo. O governo precisa investir na criança, no adolescente, na educação, criar alternativas. Dessa maneira, a gente pode dar cabo a esse grande mal que hoje atinge a população brasileira. Difícil será uma continuidade desse contingenciamento de recursos que foi decretado pelo governo Temer às áreas estratégicas do país, como saúde, segurança e educação. 20 anos, né, deputado? Que teremos sem os recursos necessários, né? Isso é lamentável. Isso vem o quê? Isso vem contribuir mais com o aumento da violência. Isso é uma coisa inexplicável. Isso é uma coisa que nós podemos fazer uma reavaliação de tudo isso, o Congresso Nacional, de que modo a gente pode dar um basta a essas medidas do presidente Temer. O senhor acredita que a composição do Congresso
vai ser suficientemente, digamos assim, suficientemente autônoma para propor a solução de problemas dessa forma com os candidatos que estão apostos para serem eleitos à presidência da República? Olha, a minha preocupação do Congresso Nacional é que talvez muitos que foram eleitos, muitos que foram reeleitos, não tenham bandeira. Você não pode ter um parlamento sem bandeira. O parlamento é uma classe, é um poder eclético. Ou seja, já que nossa Assembleia Legislativa, nós somos 27 deputados. É uma casa eclética, cada um tem sua bandeira. Outra é a questão da saúde, educação, da segurança, do meio ambiente, da agricultura, do turismo, por aí vai. Mas aqueles que são levados pelo entusiasmo da população, da euforia da população, vamos votar em A, porque A é isso, é aquilo, eu acredito que nós vamos ter exatamente uma decepção muito grande. Quando criticavam a Câmara Federal, o saudoso Ulisses Guimarães, sabe o que ele dizia? Esperem a próxima. Esperem a próxima. Então é isso que a gente precisa. Só quem vai mudar o Brasil, Gorete, é o próprio povo, a sua população. Na hora que souber eleger pessoas comprometidas com seu município, com seu estado, avaliando com sua região. A prática, não é? A prática não é dessa maneira que a gente vê. Você dizer que vai resolver o problema do Brasil em 1 ano, 2 anos, a questão da segurança, a questão da educação, a questão da saúde, hipótese nenhuma, a questão do emprego, hipótese nenhuma. Primeira coisa, você sendo candidato, postulando um cargo para o Poder Executivo, você tem de apresentar um plano de governo para seu município, para seu estado ou para seu país. Se não existe isso, pode ficar certo que nós não vamos resolver nunca o problema do município, do estado ou do país. Uma questão nacional que está sendo levantada é a falta do debate que se coloca a cada eleição, seja ela no âmbito majoritário do município, do estado, da presidência da República. Como o senhor vê este ano a falta de um debate entre os dois concorrentes no segundo turno de uma eleição presidencial? Se você está com as devidas soluções, tem um projeto de desenvolvimento para seu país, claro que a oportunidade maior de você mostrar que seu plano de governo é melhor do que do seu adversário é num debate. Se você se recusa a ir a um debate, é porque, com certeza, você não está preparado, você não tem nada para resolver os problemas do seu país. O extremismo que nós verificamos nessa eleição é preocupante, deputado, do ponto de vista de quem faz política como o senhor? Como? Você tem que ser uma pessoa centrada, equilibrada. Você tem de lidar com todos os segmentos da sociedade. Com as diferenças, né? Com as diferenças, tudo você tem de dar. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos 5 regiões. Ou seja, você precisa exatamente não ter esse radicalismo. Eu desconfio muito dos radicais. Tenho muito receio dos radicais. Das consequências também, né, que estão colocadas para uma população, a população brasileira em geral, não é? E como? Então, eu acho que é um momento muito preocupante, esse momento que nós vivenciamos. Domingo nós temos a decisão final. Esperamos que os 2 candidatos desarmem os espíritos, quem vier ganhar, desarme seus espíritos e que venham exatamente fazer alguma coisa em prol do desenvolvimento, tanto econômico como social para o Brasil. Aceitar o resultado da eleição, porque nós tivemos já um episódio de uma eleição que ganhou, mas não levou na prática, não é? Aqui, como foi a eleição da presidente Dilma Rousseff, né? E como nós tivemos também em 1930, sim, Júlio Prestes ganhou a eleição e Getúlio Vargas não aceitou, alegando que houve fraude. Veio aquele assassinato de João Pessoa
E ali se debelou aquela revolução e que o que foi eleito Júlio Prestes não tomou posse e tomou posse Getúlio Vargas, que passou 15 anos como ditador aqui no Brasil. Pois é, e ainda tem um outro agravante, não é? Porque nesse caso, nas eleições atual, já é comprovada a segurança das urnas, que já foi questionada nesse processo eleitoral, né? Quer dizer, não há ilegitimidade, não há risco de fraude nas urnas eletrônicas, assim atestou o TSE. Eu quero dar um exemplo prático aqui de Alagoas. Nas últimas eleições municipais, o prefeito, inclusive o meu candidato a prefeito de Palestina, Júnior Alcântara, perdeu por um voto. Um voto? É questionável, é questionável. Eu poderia liderar o movimento de não posso anular essas eleições. Pois é. Mas no caso de Palestina, a nossa Palestina é da paz, do amor, da harmonia. E o nosso candidato aceitou a derrota. Um voto apenas. Um voto. Isso é uma demonstração de que a democracia é o melhor caminho para se resolver as diferenças, né? E como, e como. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta. É só um minuto. Até já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Eu estou até viajando no dia. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Inácio Loyola, reeleito para o terceiro mandato com 27.828 votos. Deputado, entre as proposições futuras, né, que o senhor vai ter aqui na próxima legislatura, consta aqui cobrar do Poder Executivo a implementação de ações transversais, dando as oportunidades de permanência da juventude no campo, garantindo a sucessão rural e fortalecendo a educação também na região rural. É uma tarefa das mais difíceis, não? E como um dos grandes problemas do Brasil hoje, nesses últimos anos, é o êxodo rural. A zona rural do Brasil, totalmente desassistida, faz com que esse êxodo aumente a cada ano. O que nós defendemos? O que nós defendemos é dotar a nossa zona rural de infraestrutura necessária, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de energia elétrica, em termos de água, em termos de lazer e principalmente no que diz respeito ao fortalecimento da agricultura na região da zona rural. Uma das questões, uma das bandeiras que eu vou ter é que o Canal do Sertão venha servir para produzir alimentos. Gorete, a maior obra hídrica do Nordeste brasileiro é o nosso Canal do Sertão. Nosso Canal do Sertão começa no Sertão, em Delmiro Gouveia, e vem até Arapiraca, a região do Agreste. Em extensão é maior do que o Rio São Francisco. O Rio São Francisco em Alagoas só tem 200 quilômetros. E o Canal do Sertão tem 250 quilômetros. Ele tem usos múltiplos do seu objetivo. Abastecimento humano-animal, produção de alimentos, piscicultura. O que nós precisamos é
colocar o Canal do Sertão para produção de alimentos. A gestão, então, do Canal do Sertão está em questão, né? Em questão. Então, esse eu vou promover nesse projeto meu que eu citei sobre as potencialidades dos lagos do São Francisco. A potencialidade maior dessa nossa região do semiárido é o nosso Canal do Sertão. O Canal do Sertão vindo a produzir alimentos, com certeza a região do Sertão de Alagoas será a região mais pujante do nosso Nordeste. As nossas potencialidades, quando nós nos referimos que as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, principalmente a cidade de Petrolina, que é uma cidade, pode se comparar à cidade do primeiro mundo, uma região extremamente inóspita, um solo com menos condições do que o solo do Sertão de Alagoas, hoje é um exemplo para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo. A nossa região apresenta muito mais potencialidades do que a região de Petrolina, em Pernambuco. Até pela a condição pluviométrica, não é? E como, além de a gente ter uma média de chuva maior, nós temos o Canal do Sertão, ele só tem o Rio São Francisco. Nós temos o Rio São Francisco e temos o Canal do Sertão. Nós temos tudo para bombar. Esse é o meu grande desejo, é o meu grande sonho. Deputado, agora vamos para outra ação que está dentro do contexto parlamentar. A Assembleia Legislativa terá na próxima legislatura a maior bancada já existente feminina, né? De 3 mulheres, passou para 5 mulheres. E o senhor tem aqui uma proposição também futura de cobrar ao Poder Executivo a construção de delegacias especializadas da mulher em todas as regiões do Estado com funcionamento 24 horas. Quais são as suas expectativas para esse debate que vai ser aberto na próxima legislatura aqui no plenário da Assembleia com as mulheres parlamentares? Isso vai reforçar muito mais a aprovação dessa minha proposição, porque hoje nós temos a deputada Jó Pereira e a deputada Thaís Guedes. Nós teremos o reforço de 4 deputadas, com a deputada Jó Pereira 5. Isso vem, com certeza, Gorete, vem me ajudar muito na aprovação dessa proposição e que o governo do Estado venha acatar essa nossa indicação e venha implantar essas delegacias em cada região do nosso Estado. O senhor tem uma preocupação também com a criação de rotas ecológicas do turismo aqui em Alagoas. É possível viabilizar essas rotas de uma maneira, digamos assim, mais célere do que foi a criação anteriores, deputado? Como nós temos o turismo, uma das maiores potencialidades que Alagoas tem é o turismo. Econômica, né? Como é uma das principais fontes de divisas hoje que nós temos é o turismo. Você chega na França, a principal fonte econômica é o turismo. Você chega na Espanha, você chega em Portugal e por aí vai os países europeus principalmente. Então o Brasil tem potencialidades enormes e eu costumo dizer que Alagoas é o filé do Nordeste. As potencialidades turísticas em Alagoas é enorme. Que não se resume à praia e a sol, tem as cidades históricas. Pois Porto Calvo, nós temos Marechal Deodoro, nós temos Pilar, nós temos Penedo, nós temos Pão de Açúcar, nós temos Piranhas, nós temos Delmiro Gouveia, nós temos Água Branca, nós temos Mata Grande, ou seja, nós temos muitas cidades com essas potencialidades. Mas tem que criar a infraestrutura para dar suporte a essa questão. Eu me orgulho muito em dizer isso, que eu fui um dos precursores do turismo em Piranhas. Para você ter uma ideia, Piranhas era tida como a cidade castigo do estado de Alagoas. Quando algum funcionário público cometia alguma irregularidade, que eu não quero entrar em detalhes aqui, citar nomes, se colocava em Piranhas como castigo.
E hoje, uma cidade linda como aquela. mas era isso há 30, 40 anos atrás. Um determinado sargento da polícia de Alagoas cometeu um delito aqui, o castigo, botaram ele para Piranhas. Um fiscal de renda, ele brigou com o secretário da Fazenda aqui de Alagoas, o castigo foi ir para Piranhas. Então, por 3 vezes, bom, né? ia para Piranhas. Pois mas é. Piranhas ficava 300 quilômetros. A questão era a distância de Maceió. Asfalto só tinha até Batalha. Conclusão. Piranhas passou por uma transformação, uma revolução enorme, principalmente na questão do turismo, que eu encontrei potencialidades e hoje Piranhas é o 3º destino turístico do estado de Alagoas. E eu me baseei num pensamento de um grande escritor russo. Acredito que a pronúncia é Leon Tolstói. Ele diz o seguinte, que o ser humano só é universal quando ele canta a sua aldeia. E eu, em cima desse pensamento dele, comecei a adotar a cidade de Piranhas de infraestrutura e cantar Piranhas em todos os recantos. Pois é. Deputado, o senhor que é um defensor das bandeiras ambientais, tem uma indicação que está em tramitação na casa, que cria a instalação imediata da Delegacia Especializada dos Crimes Ambientais. Essa delegacia já foi criada em legislaturas passadas, aprovada pela Assembleia Legislativa, e até então não foi instalada, não foi criada. O que falta, na verdade? O que falta, a gente vai cobrar do governador do estado para exatamente se colocar em prática esse projeto de lei nosso que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e que foi sancionada pelo governador da época. Conclusão, Gorete. A ciência desse século é a ecologia. Tudo o que está acontecendo de instabilidade climatológica, meteorológica, geológica no planeta, deriva-se de quê? Do maltratamento que a gente está dando à nossa casa, à nossa morada, que é o planeta Terra. Ou a gente se conscientiza de preservar o meio ambiente, ou a gente vai acabar com a nossa morada. Por conta disso, a minha preocupação na instalação dessa delegacia que venha acompanhar os crimes ambientais. Deputado, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Quero agradecer a oportunidade e, como comecei, vou terminar. Agradecendo o alagoano, por mais uma eleição e vou procurar, nesse meu 3º mandato, corresponder à expectativa de todo o alagoano, seja ele norte-sul, seja da região leste ou da região oeste. Pois é, e dizer, eu digo aqui ao senhor, aproveitando o seu minuto ainda, que a próxima legislatura na Assembleia vai unir uma representação na idade cronológica bem menor do que a anterior. Como o senhor vê esse universo, não é, de saberes no plenário da Casa, mais experientes, com deputados que estão chegando para a sua primeira experiência na legislatura de 2019? Essa turma nova vai aprender com a gente e a gente vai aprender com eles. Ou seja, no meu entendimento, você envelhece quando você envelhece as suas ideias, não é a sua idade. Entendeu? Eu costumo dizer que eu me considero como ter hoje 25 ou 30 anos de idade. Sei lidar com o adolescente, com o adulto, com o idoso. Isso vai ser muito salutar para todos nós na próxima legislatura, os 27 deputados. Nesses 27 deputados, nós temos deputados de todas as faixas etárias. É verdade. Quem vai ganhar com isso, com certeza, é o povo de Alagoas. Poder Legislativo e o povo de Alagoas. Obrigada, deputado Inácio Loyola, e até uma próxima oportunidade e boa sorte em mais um mandato legislativo. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.